aqui no som, mas já está resolvido. Glória a Deus. Nesta manhã, eu desejo cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Glória a Deus, você que está online neste momento. Curva a sua cabeça conosco e vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai Celestial, neste momento nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos reunidos na Tua presença. Pai amado, nesta manhã estamos aqui para estudar a Tua palavra. Vem abrir o nosso entendimento, Senhor, o entendimento de cada um dos Teus filhos que estão neste momento, ó Pai, online, através do celular, assistindo esta aula, Pai. Venha abençoar, que a Tua presença, Senhor, seja marcante aqui, onde nós estamos neste templo, Senhor, e também no lar de cada um dos Teus filhos. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, e desde já eu te agradeço por tudo. Amém. Desde já eu quero desejar bem-vindo a todos os irmãos que estão online nesta manhã, no Facebook, no nosso Facebook da nossa igreja, e também no Instagram. Sejam todos bem-vindos e compartilhe, convide mais alguém para estar conosco também nesta manhã. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 11. O tema da nossa lição é atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios 4 e 1. A verdade prática diz assim: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Glória a Deus, essa é a verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, que é o livro que nós estamos estudando neste trimestre, No livro de Efésios, capítulo de número 4, versículos do 1 ao 4. E também Colossenses, capítulo 1, do versículos 9 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe, você que não tem a revista, foi em Efésios 4, do 1 ao 4, e também Colossenses capítulo 1, dos versículos 9 ao 12. Glória a Deus. Hoje a lição de número 8, de número 11, e nós estaremos estudando esse tema, que é um tema tão atual e tão importante, para que nós devamos estudar nesses nossos dias em que vivemos.
Glória a Deus. Desde já eu cumprimento a irmã Imaculada, a Luciana Andrade e a irmã Eronilde, com a paz do Senhor. Também os irmãos da congregação Aldeota, a paz do Senhor, bom dia, sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Antes de entrarmos na lição propriamente dita, eu tenho um texto aqui da nossa revista do professor que eu queria ler para que nós possamos refletir esse texto que foi colocado aqui. Talvez a sua revista, se você tiver com a revista do aluno, não vai ter, mas na revista do professor tem. Diz o seguinte: independente do tempo de caminhada cristã, é imprescindível rememorar que, além da importância dos dons espirituais e ministeriais para a edificação da igreja, está o fruto do Espírito Santo manifesto por cada crente. Os dons, por mais relevantes que sejam, necessitam estar acompanhados de um caráter transformado, impregnado das características do Mestre Jesus Cristo, dentre as quais enfocaremos nesta lição a humildade, a mansidão e a longanimidade. Além de tais virtudes, na individualidade evidenciarem uma genuína comunhão com o Salvador, na coletividade reverberam uma convivência madura, pacífica e com legítima unidade no seu corpo. O comentarista ele fez esse comentário extra mostrando a importância que muitas vezes é dada aos dons espirituais e aos dons ministeriais, em detrimento do fruto do Espírito, que muitas vezes fica esquecido por nós. E presenciamos muitas pessoas que são tidas como pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de poder, porque possuem dons espirituais, mas pessoas que não têm um domínio próprio, que não têm uma mansidão, que não produz, que não tem em sua vida os frutos do Espírito. E nós entendemos que a Bíblia nos ensina que o fruto do Espírito em nossas vidas é o Espírito Santo trabalhando em nosso caráter, em nossa personalidade, e nos transformando em um novo ser e uma nova criatura. E não apenas as formas externas de se expressar as manifestações espirituais, mas a forma interna na vida de cada um crente. E ele fala aqui da importância, nesse comentário que eu li, nessa reflexão que eu li, que essas virtudes, elas na individualidade, na minha individualidade, ela serve para evidenciar a minha genuína comunhão com Deus. E quando ela é tratada na coletividade entre todos os irmãos, ela vai reverberar numa convivência madura, pacífica e com legítima unidade no corpo de Cristo. Se utilizarmos na nossa caminhada cristã os atributos da unidade da fé, que será falado nesta lição, nós com certeza estaremos em uma igreja, vivendo em uma igreja onde a paz, a harmonia entre os irmãos será real, será verdadeira, porque ela só será produzida através desses atributos dos quais nós iremos estudar nesta manhã. Eu quero dizer aos irmãos que nós estamos aqui, se você está aí na sua casa assistindo através do celular, se tiver alguma pergunta ou queira acrescentar alguma coisa no decorrer da lição, você pode escrever aí no seu celular, que a gente vai conseguir ler aqui, para que a gente tente trazer algum conhecimento, alguma explicação para tirar alguma dúvida dos irmãos. Vamos à introdução da nossa lição de hoje. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Quer dizer, após aquela oração intercessória, que foi o que a gente estudou na lição passada, Paulo termina aquela oração e agora ele vai estimular os irmãos, e ao mesmo tempo ele estimulava os irmãos a viverem para a glória de Deus. Agora ele vai enfatizar a necessidade da unidade dos crentes, de estarmos em unidade.
Interessante, unidade dentro do propósito de Deus. Devemos lembrar que a nossa unidade, ela tem que ser formada dentro do propósito da vontade do nosso Deus. Não adianta nós estarmos unidos para fazer o erro, né? Não adianta estarmos unidos para agirmos de forma errada, contra a palavra de Deus, mas que a nossa unidade seja baseada naquilo que Cristo fez por cada um de nós e naquilo que Cristo é por cada um de nós. Nós temos um exemplo na Bíblia de um grupo de pessoas, um povo que se uniu em um só pensamento, mas para fazer um erro, que foi a questão da Torre de Babel, né? Que eles se uniram ali para afrontar a Deus, né? Nós temos também um exemplo no Novo Testamento de um casal que se uniu para mentir, que foi o caso de Ananias e Safira. Então não adianta apenas estar unidos no mesmo propósito. Essa união e esse propósito tem que estar de acordo com a vontade do Senhor, né? E aí Paulo ele vai ensinar aos irmãos em Efésios: olha, a igreja tem que permanecer unida. A Bíblia diz, Jesus diz que um reino dividido entre si não vai subsistir. Nós não podemos estar fazendo com que a igreja fique fracionada, com um grupo aqui, não, a igreja tem que estar unida, em um só propósito. A igreja é um corpo e Cristo é o cabeça. É isso que é o mistério revelado na carta de Paulo aos Efésios. A igreja é um só corpo e Cristo é a cabeça. Então há a necessidade de que a igreja esteja em harmonia, de que nós convivamos de forma pacífica, de forma harmônica, de forma unida. E aí não é de qualquer maneira que isso acontece. Não é de qualquer maneira que a gente começa a abrir mão de algumas coisas que a gente faz que ofende um irmão, para poder termos com ele uma comunhão. Não é de qualquer maneira que o irmão vai abrir mão de algo que ele faz que nos ofende para ter uma comunhão conosco. Existe a necessidade de que as virtudes espirituais que serão faladas aqui nesta manhã estejam em evidência em nossas vidas para que nós tenhamos condição de fazer isso. E quais são essas virtudes? A humildade, a mansidão e a longanimidade, que é o que nós iremos estudar nesta manhã. Glória a Deus. Que Deus venha abrir o nosso entendimento para tudo aquilo que vai ser falado aqui nesta manhã aos nossos corações. Primeiro ponto, ele vai falar sobre a humildade. Para haver unidade, é preciso humildade. Como eu estava falando, não é de qualquer maneira. No segundo ponto, ele vai dizer: para haver unidade, é preciso mansidão. Olha aí, não se tem unidade sem humildade, não se tem unidade sem mansidão. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. O terceiro ponto. Então Paulo fala a necessidade de que haja essa unidade, de que haja essa harmonia entre os irmãos, de que uns possam suportar uns aos outros e que a igreja possa viver de maneira pacífica, unida em um só propósito. Mas ele vai dizer que isso só se dá através da humildade, através da mansidão e através da longanimidade. E nós vamos entender hoje um pouco mais a respeito desse assunto. No primeiro ponto, a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. A humildade é tão importante, tão interessante, mas a humildade também ela é algo assim que, por exemplo, quando uma pessoa diz que é humilde, ela já está se exaltando. A humildade a gente não diz que tem, a gente demonstra que temos, né? Humildade, as pessoas pensam que humildade é ser pobre, miserável. Acredita-se que humildade é não ter uma roupa boa para ir para a igreja. Não, o irmão é humilde. É vir para a igreja com a chinela de uma cor e outra do outro, associando humildade à necessidade, à pobreza. Não. Existem muitos pobres, miseráveis, exaltados, e existem muitos ricos e humildes. A humildade não está baseada no que você possui ou que deixa de possuir, nos seus bens, não. A humildade é algo superior a isso. E aí, tem gente que
que se exalta dizendo que é humilde. Não, não vou fazer isso porque eu sou humilde. Eu não vou falar isso porque eu sou humilde. Está se exaltando. Está fazendo igual os fariseus. A humildade ela se apresenta através das nossas ações, através das nossas palavras, através das nossas escolhas, né? E aí o que ele diz? Que é importantíssimo no viver cristão o exercício da humildade. Paulo vai dizer aqui, a lição vai dizer aqui no versículo 1.1, o seguinte: o modo digno, subponto 1, o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. O termo andar aqui não é um andar simples, aceitei Jesus, eu vou daqui para ali, eu vou andar de forma digna. Não. O termo andar está ligado à questão de conduta de vida até a volta de Jesus. Não é uma mudança temporária. Não, eu aceitei Jesus hoje, a partir de agora eu vou mudar. Aí depois de um ano eu volto a ser aquela pessoa que eu era antes. Não, a mudança é definitiva e ela é constante em nossa vida. Então quando a Bíblia diz andar do modo digno, né, de que foste chamado, é uma mudança definitiva. Definitiva. Às vezes a gente vê as pessoas dizendo assim: olha, quando eu aceitei Jesus, quando eu era novo convertido, eu era assim, eu tinha um fogo, eu era aquela vontade. E vive rememorando só o que vivia nos primeiros anos de fé. Parece até que aquele prazer, aquele desejo de estar na casa do Senhor morreu. Aquela caminhada de alegria de estar na presença do Senhor, parece que foi é coisa só de novo convertido. E a Bíblia diz que não deve ser até o último dia de nossa caminhada terrena. Até o dia em que nós iremos nos encontrar com o Senhor. Então, se você é um crente já há algum tempo e só vê um momento bom na sua vida nos tempos de novo convertido, você deve começar a se analisar a sua vida e ver que o efeito da palavra de Deus na vida da gente, ele jorra para a vida eterna, ele vai até o dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor. E não apenas uma caminhada de 2, 3, 4 anos na fé. Não. É como uma vez um certo pregador, ele diz: a nossa caminhada espiritual não é uma corrida rasa de 100 metros. A nossa caminhada espiritual é uma maratona. É uma maratona que a gente não é só a questão de chegar primeiro. É a questão de suportar até a chegada. A questão é chegar. E a maratona é assim, você quer cumprir aqueles quilômetros, então tem momento que você diminui o ritmo. Tem momento que você não tem mais aquela força para correr, mas vai ali caminhando, numa marcha mais lenta. Mas você vai em direção ao objetivo. E não parar ou olhar para trás ou voltar para trás. E o que acontece muitas vezes é que a gente corre muito no começo. E aí a gente cansa. E fica sem força para dar continuidade ao processo. Então Paulo está dizendo para os irmãos de Efésios que eles passem a andar de forma digna, né? Rogo, pois, irmão, que andeis, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação do que fostes chamados. Então todos nós fomos chamados por Deus para andarmos de forma diferente, né? Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. As 3 virtudes essenciais para que haja harmonia entre o povo de Deus. O segundo ponto fala sobre a humildade. Segundo subponto. A humildade. Para os povos pagãos, a humildade era uma virtude. A humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, uma fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo.
No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Interessante aqui nesse segundo subponto, é que ele fala que nos tempos de Paulo, nos anos da igreja primitiva, os primeiros anos da igreja primitiva, a humildade para aquele povo era como se fosse, não era uma virtude. Eles não consideravam a humildade como virtude, eles consideravam como uma atitude negativa, né? Eles consideravam uma fraqueza. A pessoa ser humilde para eles era uma fraqueza de caráter, uma falta de amor próprio, né? Eles interpretavam a humildade dessa maneira. Então eles acreditavam que a pessoa, para ser uma pessoa de caráter forte, né? Uma pessoa que tivesse amor próprio, ele tinha que ser aquela pessoa que estava pronto para lutar, para bater, para combater com qualquer que se colocasse no caminho dele. Então o ser humilde para eles era um ser fraco. Muitas vezes no mundo é assim. Às vezes as pessoas lá no mundo não entendem o agir do servo de Deus. Às vezes critica, né? Rapaz, o irmão é muito mole. Rapaz, esse irmão tem sangue de barata. Ah, esse irmão é isso, esse irmão... Por quê? Porque eles esperam que a pessoa tenha aquela explosão de agir, de tomar as rédeas, de brigar, de lutar por aquilo ali. E o Evangelho nos ensina diferente. O Evangelho nos ensina a dar o outro lado da face. E isso para eles era como se fosse uma afronta. A partir da vida de Cristo é que essa humildade, ela aparece como uma virtude. Pois a humildade na vida de Cristo não foi baseada apenas em palavras, mas em atitudes, né? Em atitude. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, no versículo 6 e 7, que o Senhor Jesus, ele diz, olha, aniquilou-se a si mesmo, sendo Deus. Não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. E se nós lermos esse texto, a gente vai perceber que no versículo 5, o versículo anterior a esse, Paulo diz, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha aí, que haja também em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí ele vai e fala, qual foi o sentimento? Que ele não usurpou ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo. Tem uma coisa que é muito falado lá fora, que as pessoas dizem, olha, os humilhados serão exaltados. Você já ouviu, já deve ter escutado muito isso. Os humilhados serão exaltados. Não, está errado. Os humilhados não serão exaltados. Os humilhados estão sendo humilhados porque já se exaltaram. A Bíblia diz que quem será exaltado são aqueles que se humilham. Eu me humilho, eu mesmo me humilho nas minhas escolhas, nas minhas atitudes, e o Senhor me exalta. Aquele que se humilha, ele será exaltado. E aquele que se exalta, ele será humilhado. Então não são os humilhados. Ah, fulano veio, tem gente que diz, fulano me humilhou, mas deixa ele que um dia eu vou ser exaltado. Não é ele que tem que humilhar você, é você que tem que tomar uma atitude de humildade. E aí sim, quando você age assim, é que o Senhor vem e exalta você. Porque o Senhor é quem exalta e quem abate, né? Agora, quem são os que foram humilhados? É porque aqueles que já se exaltaram antes do momento, antes do dia, que se exaltaram por si só, não esperaram a exaltação dada por Deus. E aí, muitas vezes estão sendo humilhados, e vai pegar um versículo que não existe na Bíblia e diz que os humilhados serão exaltados, né? Totalmente errado. Então o que é que nós aprendemos aqui? Que Cristo, ele veio e ele humilhou-se. Ele humilhou-se. Foi Cristo que tomou a atitude de se humilhar. O que é que diz lá em Tiago? Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Não é sede humilhados, não. Não é que alguém venha lhe humilhar, não é você que tem que ter uma atitude, uma virtude de ser humilde, de se humilhar. E o Senhor vem e exalta, né? E lhe honra por causa dessa atitude. Aí nós vemos aqui o exemplo de Jesus, tanto no que Paulo fala aos Filipenses, como também naquela atitude de Cristo de lavar os pés do discípulo. Talvez você possa ver algo tão natural nisso, chegar e lavar os pés do discípulo, mas naquela época era costume as pessoas, os convidados terem os seus pés lavados quando chegavam em alguma casa. Por quê? Porque as estradas eram de terra. Eles usavam aquelas sandálias, aquelas alpacas, chegava
nas casas com muita poeira nos pés, suor. E aí o que acontecia? O anfitrião deixava ali uma bacia de água para lavar os pés dos convidados. Só que quem exercia esse papel não era o dono da casa. Quem exercia esse papel de lavar os pés dos convidados era o escravo, era o servo. O servo ia e ficava na porta e lavava os pés de todos. Aí de repente Jesus pega uma bacia, bota uma toalha no ombro, se abaixa diante dos discípulos e começa a lavar os pés de cada um. E aquela atitude foi um choque para eles, porque eles viam Jesus como um mestre, como um chefe, como um rabi. E Jesus estava tomando ali uma forma de um servo e do menor servo da casa para lavar os pés deles. E eles chegam, não, aí Pedro vai e reage, não, Senhor, tu não vai lavar meu pé não. Não é porque Pedro fosse contra Jesus, não é porque Pedro quisesse se contrapor à vontade de Cristo, não. É porque Pedro sabia que aquela posição não era a posição de Jesus, que Jesus não tinha a obrigação de lavar os pés dele. E ele vai, não, Senhor, tu não vai lavar meus pés não. E Jesus disse, não, que lavar os teus pés, tu não vai ter parte comigo. E aí naquele momento que Pedro diz assim, eu não lavo meus pés, não lavo logo o pé, a cabeça, o corpo todo, né? Quer dizer, ele entendeu aquilo ali. Jesus vai dizer, olha o que eu faço agora, vocês não entendem, mas um dia vocês vão entender. Por quê? Porque eles vão compreender aquela atitude. O que Jesus estava ensinando ali? Que o maior será o menor, que tem que aprender a servir. Ministério é servir, não é ser visto. Ministério é para fazer a obra de Deus e glorificar o nome do Senhor e não o nome do homem, e não o seu próprio nome. Conta a história que uma vez estava vendo um evento, um culto em que um pregador que a pessoa foi participar daquele evento, e havia 2 cultos, um de manhã e outro à tarde. E de manhã foi um pregador e pregou, e a pessoa participou daquele culto e saiu admirado, dizendo, rapaz, eu ouvi hoje pregar um grande homem de Deus. Hoje eu ouvi pregar um grande homem de Deus. E aí quando foi no culto à noite, aí ele foi participar do culto à noite. Quem ia pregar no culto à noite, se não me falha a memória, acho que era o Jonathan Edwards. Aí quando aquele homem começou a pregar, quando terminou o culto, que ele saiu e alguém perguntou, e aí, como foi o culto? Foi o que você viu hoje no culto? Ele disse, agora à noite eu vi pregar um servo de um grande Deus. Um servo de um grande Deus. Olha aí. Não é o grande homem de Deus, é o servo de um grande Deus. Com a mensagem daquele homem, ele entendeu que quem é grande é Deus, que quem é grande é o Senhor, e não o homem que estava ali para transmitir a palavra de Deus, né? Então essa questão de humildade é algo interessante, é algo que tem que estar, algo inerente da vida do cristão, algo que é produzido pelo Espírito Santo na vida daqueles que servem a Deus. Essa humildade não é também adquirida de qualquer maneira, não. Ela é através do Espírito Santo. Há necessidade que o Espírito Santo esteja trabalhando o nosso caráter, trabalhando o nosso temperamento forte, mas o Espírito Santo entra e começa a controlar, começa a dominar. Isso é nova vida. E aí essa humildade que produz a unidade na igreja, porque ninguém quer passar acima do outro, ninguém é maior do que ninguém. Todos nós temos aquela humildade de reconhecer que cada um tem a sua importância. Não se considere superior a ninguém. Quando a gente age assim, a gente valoriza a pessoa que está do nosso lado, e essa pessoa também valoriza a gente. E aí a pacificação, a unidade na presença do Senhor. A verdadeira humildade, o que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo, é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade, no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas
pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Olha o que é interessante. O ser humano, ele é egoísta por natureza, ele já nasce com esse sentimento de é meu, eu tenho, eu posso, por natureza. Você pega uma criança de 1 ano, se você pegar o brinquedinho dela e der para outra criança, ela vai querer tomar, ela vai chorar por aquele brinquedo. Por quê? Porque ela quer para ela, é dela. Então o ser humano, ele já nasce com esse sentimento de posse. Eu tenho, eu sou, eu posso. E aí o que acontece? O Espírito Santo entra na nossa vida e vem trabalhar nesta área, vem mudando essa área da nossa vida. E aí a gente começa a pensar na coletividade. Não é mais no que é meu, mas no que é nosso. Não é mais em mim, mas em nós. Porque o Espírito Santo, ele vem fazendo com que a gente tenha essa visão de coletividade. As pessoas têm a mania de dizer, eu sou a igreja. Eu não vou mais para a igreja porque eu sou a igreja. Eu vou adorar a Deus onde eu estiver porque eu sou a igreja. E usa essa expressão para se individualizar e para se afastar de todo mundo, para dizer que não precisa mais de ninguém. Aonde eu estiver eu posso adorar e eu vou ser igreja. E Jesus nunca disse isso. Em nenhum texto da Bíblia fala a respeito disso. Por quê? Porque você não é igreja. A igreja está num plural. A igreja é um grupo de pessoas reunidas. A igreja de Cristo está escrito no singular, mas se refere a todos os cristãos em toda a face da terra. Você é templo, e templo é diferente de igreja. Templo é local de habitação. O Espírito Santo habita em você. Se você for realmente uma pessoa convertida, o Espírito Santo habita na sua vida. Mas você precisa dos outros irmãos para congregar e juntos formarem a igreja. E aí, como é que se vive através dessa harmonia com todos os irmãos nesse momento? Através do Espírito Santo trabalhando, moldando o coração. O que nós temos em comum? Olha, entra na igreja pescadores, doutores. O que é que aqueles homens tinham? Doutor, pescador, agricultores, cobradores de impostos, pessoas de condutas diferentes, de vida diferente, de criações diferentes. O que é que aquele povo tinha em comum que fez com que formassem ali a igreja? Eles tinham em comum a pessoa do Espírito Santo na vida deles. O que eles tinham em comum? E aí o Espírito Santo trabalhava na vida deles e fazia com que eles vivessem em harmonia entre si. Glória a Deus. Então nós vemos aqui a verdadeira humildade. Ele está falando aqui da verdadeira humildade, é porque existe a falsa humildade, existe a falsa modéstia, né? Existe Jesus disse que os fariseus lá se assanhavam, ficava com a cara de deprimido, para mostrar para as pessoas que estavam orando, para mostrar para as pessoas que estavam jejuando. Aquilo ali era só para ser visto pelos homens, era uma falsa aparência. Não. Humildade, comunhão com Deus, não quer dizer isso não. Você quer ver aquelas pessoas, a gente tinha muito, hoje é menos, mas antigamente tinha muito aquelas pessoas que fechavam a cara, levantavam a cabeça, passavam por você, não olhava nem para a direita nem para a esquerda. Se você dessa parte do Senhor, Ele iria analisar se você era digno de receber a paz dele. E aí quando dava a paz não olhava nem para você. Isso dizendo porque era santo. Então essa atitude era para demonstrar que era santo. E aí ficava aquele nariz empinado e aquela atitude de cara fechada e não ria para ninguém e não dava atenção a ninguém porque era santo. Isso aí é uma falsa santidade que está baseada simplesmente na aparência. E cara feia não significa santidade não. O santo, ele pode sorrir, ele pode ser feliz, ele pode se alegrar com os outros, ele pode estender a mão a todos. Ele não deixa de falar com alguém porque ele é santo não. Isso aí foi, muitas vezes, pessoas que aprenderam de forma errada. Da mesma forma, os humildes, vinham para a igreja todo amassado, todo sujo. Irmão, eu sou humilde, Aprendeu errado, humildade não é isso. Glória a Deus. Então, vamos passar aqui para o segundo ponto. Para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo a paz e a conciliação da igreja. Jesus fala lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os pacificadores, né?
Quer dizer, ele está falando para os pacificadores. Quem são os pacificadores? São aqueles que estão ali para produzir a paz. Eles estão ali com o objetivo de trazer harmonia entre as pessoas, diminuir os conflitos, vai servir como um amortecedor, que o conflito vem de lá, ele amortece o impacto do conflito e leva de uma forma diferente para outra parte, e aí ele consegue fazer com que aquele povo possa se unir novamente. A mansidão, ela produz isso. Mansidão é um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade não é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto, é listada na Escritura como um dos aspectos do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. A mansidão é um estado que deriva da humildade, quer dizer, aquele que é humilde produz a mansidão. O termo indica moderação nas ações, bom trato com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha que interessante. Tem pessoas que eu sou pavio curto. Irmão, pavio curto significa que alguém é dominado ainda pela carne. Isso não é qualidade, não. Irmão, ali não leva desaforo para casa, irmão, é pavio curto. É porque ele ainda é dominado pela carne. É porque ele ainda não foi tratado ainda, o Espírito Santo. Ele não deu a oportunidade do Espírito Santo produzir nele o fruto do Espírito, que é a mansidão. O que nós vemos, por exemplo, a pessoa ser uma pessoa explosiva, pronta para reagir, reacionária, pronta para agredir. Eu ouvi um dizer que eu fui batizado nas águas, mas esse braço aqui não foi não. Quer dizer, ameaçando que poderia agir e agredir. Meu irmão, que fruto do Espírito está sendo gerado nessa vida? Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que com a nossa conduta. A pessoa mansa é aquela pessoa que não muda de entendimento por causa de qualquer motivo, não. Eu estou aqui bem com Deus. Tem pessoas que estão bem com Deus, está alegre, aí porque alguém falou uma coisinha assim, aí já muda totalmente o semblante, já fica revoltado, já fica mal, já fica magoado, já fica pronto para agredir, para agir de forma precipitada. Não, o servo de Deus, ele tem que andar em mansidão. Ele tem que calcular as consequências das suas ações. Ele não pode agir de forma precipitada. Nós vamos ver aqui essa qualidade, no segundo ponto, os grandes exemplos de pessoas que foram de servos de Deus, que agiram com mansidão. Moisés e Jesus. Moisés foi reconhecido como o mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar, nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. O que Moisés, olha que como é interessante Moisés, se levantava contra Moisés um grupo de pessoas, de rebeldes, e Moisés não revidava. Moisés ia orar. Deus é que vai intervir. Se levantava contra Moisés os próprios familiares, e Moisés não revidava, mesmo ele tendo autoridade ali sobre o povo. Ele não usava dessa autoridade que ele tinha para revidar com aquelas pessoas. Não, ele ia orar, e o Senhor é quem ia intervir. Quanto problema passou Moisés? A Bíblia diz que Moisés passou tanto problema que ele pediu a Deus para morrer. Meu Deus, tira a minha vida. Será que foi eu que gerei todo esse povo? De tanta coisa que ele fazia, e o povo murmurando, e o povo questionando, e o povo reclamando, e Moisés suportando. E Moisés ia orar e falar com Deus. As queixas de Moisés não eram com o povo. As queixas de Moisés não eram com aquelas pessoas que se levantavam contra ele, não. As queixas de Moisés eram com Deus, ele ia falar com Deus. Olha aí o que o Senhor nos ensina. Sabe o que a Bíblia diz? Que Moisés foi o homem mais manso da terra. O homem mais manso da terra. Um exemplo de mansidão. E nós devemos nos espelhar nesses exemplos. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E durante o seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Jesus, exemplo de mansidão. Jesus sendo cuspido, espancado, chicoteado, levado ali naquela cruz, cravado lá. Sabe o que ele dizia, a oração dele? Oxe, às vezes a gente vê a oração de alguém: Senhor, mata, Senhor, vinga, Senhor, age de justiça. E Jesus, a oração de Jesus: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Aleluia. Perdoa eles não sabem o que fazem.
Estevão sendo apedrejado, também é um exemplo de homem manso, sendo apedrejado, pregando ali na ousadia do Espírito Santo e sendo apedrejado, e já quase morto ali dentro daquelas pedradas, ele olha, eleva os olhos a Deus e diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Quer dizer, como se Deus não leve em consideração essa loucura que eles estão fazendo. Orando a Deus pela vida daqueles agressores que estavam ali, seus algozes estavam ali tirando a sua vida. Mas estava orando por quê? Porque tinha algo nele que aqueles homens não tinham. Era o Espírito Santo de Deus na vida dele. E é esse Espírito Santo que produz esse fruto do Espírito chamado mansidão. A verdadeira mansidão, pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar, mesmo na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. É isso que falta muitas vezes no crente, controle emocional. O camarada é um excelente pregador, é um excelente cantor, é um conhecedor da Bíblia, de capa a capa, é um hermeneuta, um apologeta, é um cara muito cheio de talentos, mas se ele não tivesse controle emocional, tudo isso sai por água abaixo. Porque no momento em que ele explode, ele bota tudo por água abaixo, desfaz tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele pregou. Então há a necessidade desse controle emocional na vida do crente. E quando a pessoa tem essa mansidão, ela demonstra que indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Olha aí. É a presença do Espírito Santo na vida propiciando suavidade e domínio próprio. O caba era matador, o cara era perseguidor, o cara era um terrorista, mas quando tem um encontro com Jesus, quando aceita Jesus, e o Senhor Jesus entra na sua vida, e o Espírito Santo passa a habitar na sua vida, olha o que acontece. Ele passa a ensinar que há a necessidade de ser manso. Ele passa a tolerar, aguentar, resistir, ser agredido verbalmente, fisicamente. Ele não revida com o mesmo ímpeto que fazia antes de conhecer a Cristo. Ele não vai mais levantar as mãos para ferir, para matar. Por quê? Porque agora ele é uma nova criatura. Ele possui os atributos, os frutos do Espírito Santo na vida dele. Ele é diferente. Ele não é mais o mesmo. E aí Paulo está ensinando isso, ele viveu isso na prática, né? Então é o Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. A mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. 1 Pedro 2,23. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso, né, aquele que causa contenda, desentendimento, desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Olha aí. Se todos nós desenvolvermos essa virtude da mansidão, muitos problemas congregacionais iriam desaparecer. Ah, fulano falou de mim, eu vou dizer pastor que falou assim, assim, assim. Não, ele iria pensar assim, não, ele falou de mim porque talvez ele tenha tido alguma impressão ruim a meu respeito. Ou talvez foi um momento de raiva, de um momento de descontrole emocional. Vai passar, isso aí vai passar. Evitaria tantos problemas, tantas dificuldades. E aí a igreja viveria uma unidade, mesmo diante das oscilações emocionais do grupo de crentes que congregam nessa igreja, né? Por quê? Porque sempre que houvesse uma oscilação, o outro compreenderia. E tem um ditado que diz assim: só briga quando os dois querem. Só há briga quando os dois querem. Se um quiser brigar e o outro ignorar, não vai haver briga. Então, na igreja do Senhor, se nós agirmos com mansidão,
Se nós permitirmos, né, que o fruto do Espírito se desenvolva em nossa vida. A gente nos últimos anos demos tanta ênfase aos dons espirituais, que existem pessoas que têm o dom de profecia, o dom de visão, o dom de variedade de língua, o dom de interpretação de espírito, o dom de cura, o dom da palavra, mas se você pisar no pé dele, ele lhe bate, porque não tem domínio próprio, não tem fruto do Espírito Santo na vida dele. E eu quero dizer uma coisa para vocês: não são os dons que vão identificar se a pessoa é crente ou não. Jesus contou uma história que chegaram diante dele e disse assim: Senhor, mas nós pregamos no teu nome, nós expulsamos demônio no teu nome, nós profetizamos no teu nome. E Jesus vai dizer: eu nem vos conheço. Agora procure na Bíblia se tem algum local da Bíblia onde Jesus diz que alguém vai chegar para ele e vai dizer: Senhor, mas eu fui manso pelo fruto do Espírito. Senhor, eu amei pelo teu nome. Senhor, eu fui paciente pelo teu nome. E o Senhor vai dizer que não conhece? Procure em algum lugar da Bíblia. Não vai ter. Porque quando nós temos os frutos do Espírito em nossas vidas, quando nós exercitamos a mansidão, quando nós exercitamos o amor, a paciência, a humildade, nós estamos identificados com Cristo. O Senhor nos conhece. Não só nós dizemos que conhecemos a Ele, Ele conhece a cada um de nós, né? E aí vamos passar aqui mansidão para conciliação. Quando há mansidão, há conciliação. E o último ponto para a gente finalizar nesta noite, nesta manhã, né? Quer dizer, o costume de estar no culto da igreja à noite. A Bíblia diz, capítulo 3, né? O último ponto: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios. Se você tiver com alguma dúvida, irmãos, a respeito do primeiro ponto ou do segundo ponto, você pode enviar a sua pergunta que a gente tenta aqui responder. Ou se você quiser acrescentar alguma coisa que eu poderia ter falado e deixei de falar, a gente vai e acrescenta aqui. Se você quiser escrever alguma coisa aí, a gente está lendo aqui. Eu estou acompanhando que os irmãos aqui no tablet aqui. Então, o que nós vemos aqui? Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Longanimidade. A Bíblia diz que Deus é longânimo. Longânimo significa uma demora, longo, ânimo. Uma demora de reagir, de punir. Se Deus não fosse longânimo, nós já estaríamos condenados. Porque o Senhor exercita a misericórdia através da sua longanimidade conosco. O primeiro subponto vai dizer longanimidade, um fruto do Espírito. Longânimo tem um sentido de paciência, tolerância e constância. Constância por quê? Paciência porque você não age por impulso no momento daquela situação. Tolerância é porque você aprende a tolerar algumas coisinhas. Você não vai mais atrás de picuinhas. Irmão Ednardo, falaram de ti. Fulano falou de ti, disse isso. E você não vai atrás dessas picuinhas. Tem gente que não pode saber que alguém falou dele, que de manhã cedo, 6 horas da manhã, parece a Polícia Federal, 6 horas da manhã já está na porta para saber por que falou aquilo a respeito dele. Vai atrás de um, vai atrás de outro, briga com todo mundo, termina em nada. Só gerou mais contenda. A pessoa tolerante, a pessoa que exercita a longanimidade, ela não se preocupa com isso não. Porque hoje alguém pode estar com raiva de você, amanhã aquela pessoa já está lhe elogiando. Deixe, não vá atrás dessas coisas não. Tem muita coisa para você se preocupar. Então, aprenda a ser tolerante. Aprenda a deixar de procurar a picuinha. A deixar de estar atrás de probleminhas. Seja tolerante. Isso é um fruto do Espírito. A gente agindo assim, a gente vai evitar muita dor de cabeça. Tem gente que cai no deserto porque quer.
Ah, é muita perseguição, é muita perseguição. Que perseguição que nada, irmão. Perseguição, quem passou foi os apóstolos, que tiveram suas cabeças. Você já foi decapitado? Você já foi cerrado ao meio? Você já foi apedrejado até a morte? Então não diga que está passando perseguição. Não é porque alguém diz que você é feio que está lhe perseguindo, não. Seja tolerante. Isso é fruto do Espírito e você vai glorificar o nome do Senhor através dessa atitude. Longanimidade também é constância. O que é constância? É aquela pessoa que não muda de temperamento ou de atitude constantemente. Tem gente que hoje está feliz, amanhã já está com raiva. Você marca uma festa com uma pessoa, quando chega a festa, a pessoa está com raiva de você, não vai mais. Pessoas inconstantes são como a onda do mar. Vai, você pensa que vai, dessa vez vai, quando a fé volta. A Bíblia diz que a longanimidade, ela significa também constância. Não são os fatores externos que vão tirar a minha paz, a minha paciência, a minha firmeza espiritual. Não, isso aí vai passar. Nós vamos superar tudo isso aí. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Olha, tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Tem pessoas às vezes que vem para a gente pensa, quando aceita Jesus, quando é novo convertido, aceita Jesus, pensa que é ir para a igreja e acha que está chegando no céu. Aí depois a gente vai aprender que na igreja tem um bocado de cão. Tem um bocado de gente que não se converteu, que está ali para atribular, para derrubar, para envergonhar, para humilhar. E aí você vai começar a entender que até mesmo dentro da igreja, entre aqueles que se dizem irmãos, você vai ter que aprender a conviver com aquelas pessoas. E Paulo diz, irmão, eu fui perseguido, naufrágio, perseguição dos romanos, perseguição dos gentios, passei fome, roubado, tantas coisas, mas ainda mais, as piores coisas, eram os falsos irmãos. Olha aí, Paulo sofreu muito com os falsos irmãos. E aí o que nós aprendemos quando a gente está convivendo na igreja? É que muitas pessoas agem de má conduta, com má conduta. E isso não pode abalar a nossa fé. Isso não pode, sair da igreja. Sabe por quê? Não, sair da igreja porque pastor fulano e tal falou assim comigo. Porque o irmão na portaria falou assim comigo. Irmão, você foi para a igreja por causa do irmão? Se você estiver vindo para a igreja por causa do irmão, tudo bem, vai embora, que ele entristeceu. Mas se você estiver vindo por causa de Jesus, Jesus não vai lhe decepcionar, não vai falar mal de você e não vai fazer vergonha a você. Então pronto, veio por causa de Jesus? Então não saia não, deixa quem quiser sair, permaneça firme com o Senhor. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação, assim suportar os erros dos outros e as adversidades da vida, são um lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. O amor é o princípio basilar, é a base, é o alicerce de todas as ações que são realizadas pelo salvo em Cristo. É por isso que o fruto do Espírito, se você for ler lá em Gálatas, as pessoas às vezes estão pregando e falam, e os frutos do Espírito são, está errado, não está num plural, está num singular, é o fruto do Espírito. E aí ele começa, qual o primeiro? Amor, porque o amor é a base, é o alicerce. Todos os outros são a ramificação do amor, a expressão na prática do que o amor produz, né? Então ele diz, tudo isso é feito através do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Suportando-vos uns aos outros. Vamos correr aqui, né? Já é 10h41. Suportando-vos uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Olha aí, suportando, irmãos, a expressão que Paulo usa aqui, é como se aqueles irmãos atribulados, que gostam de atribular a gente, fosse um fardo pesado. É um fardo pesado, mas tem que ser levado. E Paulo diz, irmão, suportai-vos uns aos outros. Você não precisa estar agarrado com aquela pessoa para cima, não precisa não. Você tem apenas que suportá-lo, que amá-lo, aleluia, que aceitá-lo,
suportar em amor. Isso é algo que é feito através do amor. Não é com sua própria força. A nossa força é assim, a gente tira do meio da gente aqueles que não traz nada e fica se apoia só em quem pode nos oferecer alguma coisa, mas essa atitude é uma atitude egoísta. O irmão disse que chegou que mudou o pastor da igreja, e quando chegou o outro pastor, fez uma lista de quem ele queria e de quem ele não queria na igreja. Olha aí, eu quero esse, foi a lista de quem ele queria, e os outros podiam ir embora para outra igreja. Que trabalho pastoral é esse que você trabalha só com os bons? Não, irmão, você tem que suportar todos. É aqueles que vierem. Às vezes o camarada fala mal de você, todo mundo diz, rapaz, e depois chega para você, você tem que dar um abraço, tem que conversar, tem que ajudar muitas vezes. Isso aí é o Espírito Santo na vida da gente. Não é porque a gente é bom, não. É porque o Espírito Santo de Deus, quando ele age em nossas vidas, ele nos dá condição de agirmos dessa forma. Isso aí é um princípio bíblico para todos aqueles que se dizem servos do Senhor. Ponto 3. Para finalizar aquela leitura do ponto 1, a expressão indica que infelizmente teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar, né, por meio da prática do amor. Terceiro e último ponto. Terceiro e último subponto. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. 1 João 4:8. O principal aspecto do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Mateus 7:12. Desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros, com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Amor. Uma vez em uma palestra eu vi um ensinamento sobre o sentido etimológico dessa palavra. Eu já falei muitas vezes lá na igreja, na congregação Aldeota, talvez eu tenha falado até aqui, mas eu gostaria de repetir. O sentido etimológico da palavra amor. A significa uma negatividade, não. Por exemplo, um animal céfalo possui cérebro, possui cabeça. Acéfalo não. Reprodução sexuada é feita através do sexo. Assexuada dá a definição de que não é feito através do sexo. Então, o ar nessa palavra significa não. Mor significa maior. Copeiro mor do rei era o copeiro maior do rei. O padeiro mor é aquele padeiro que trabalhava diretamente para o rei, era o padeiro mais importante do reino. Amor significa que em um relacionamento entre duas pessoas não há maior. Nós somos todos iguais. Nós não devemos olhar para as pessoas nem de baixo para cima, nem de cima para baixo. Quando a gente age dessa forma, respeitando cada um, da mesma forma que nós queremos ser respeitados, nós vivemos uma harmonia proporcionada pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não vai haver guerra por poder, não vai haver ninguém querendo ser melhor do que ninguém ou querendo ser maior do que ninguém. Vai haver harmonia, vai haver pacificidade, vai haver comprometimento e vai haver unidade. Isso será produzido pela essa atitude de amor que cada um de nós devemos ter. Quando se ama, se perdoa, porque a gente entende que a pessoa falhou, mas que mais na frente a gente também pode falhar. E da mesma forma que eu estou perdoando, mais na frente eu poderei necessitar ser perdoado. Quando Jesus diz, ensinando a oração do Pai Nosso, que nós devemos orar assim: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Está nos ensinando essa oração, que é uma responsabilidade de cada crente que foi perdoado por Deus, perdoar aqueles que por alguma razão o ofendeu. Isso significa ser imitadores de Cristo. E Paulo diz, lá em Filipenses 2:5, que haja também em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento de humildade, compaixão, mansidão, porque ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Olha aí, vinde
a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aprender o que de Jesus? Aprender a mansidão e a humildade. E aí estaremos sendo imitadores dele. Glória a Deus. Para finalizar, eu queria, glória a Deus, fazer aqui a leitura da conclusão. Como nós estamos em uma escola bíblica, né? E estamos aqui como se fosse uma sala de aula virtual. Os irmãos estão assistindo de casa e nós estamos aqui na igreja, né? E aí, como nós estamos separados fisicamente, não há aquela condição do irmão levantar a mão, fazer uma pergunta e tudo, tirar uma dúvida. Mas se por alguma razão ficou alguma dúvida, antes que eu leia aqui a conclusão, no seu entendimento sobre a questão do que foi falado aqui, sobre humildade, mansidão e longanimidade, e você quiser fazer essa pergunta, não fique tímido não, às vezes a pessoa tem vergonha de perguntar, porque muitas outras pessoas vão ler também a pergunta, pode ser uma besteira e tudo. Não, talvez tenha muita gente querendo saber a mesma coisa que você também está em dúvida. Então você pode perguntar. Eu estou aqui vendo os irmãos que estão online, pastor Rogério, Tomás, irmã Maria Graça, a Imaculada está online também, a Meire Ribeiro, a irmã Iradi, glória a Deus, a Luciana, sejam todos bem-vindos. Tem algumas pessoas que estão em salas, né, que abrem uma sala e eu não consigo visualizar aqui, mas a pessoa que abriu a sala, se alguém fizer uma pergunta na sua sala onde você abriu, você vai compartilhar a pergunta aqui, que aí eu vejo a sua postagem, não vejo a das pessoas que estão exatamente na sua sala. Glória a Deus. Nós vamos fazer aqui a leitura da conclusão nesta manhã. A síntese do tópico 3 diz o seguinte: a longanimidade é a qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor, né? Glória a Deus. Essa é a síntese do nosso subtópico, nosso tópico 3. A conclusão diz o seguinte: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, e a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Quando nós vivemos essas virtudes, as dissensões, elas desaparecem. E quando a igreja está em harmonia, está em paz, está vivendo uma caminhada em unidade, não é o nome do pastor que vai ser glorificado, não é o nome do líder de jovem, do líder de senhor, da líder de senhoras, ou do líder da escola dominical que vai ser glorificado. Quando nós agimos com união, com harmonia, com unidade, quem é glorificado é o nome de Deus. Porque nós estamos aqui na terra representando o reino de Deus. Nós estamos representando um reino superior. E aí, quando nós agimos dessa forma, o reino de Deus, o nome do Senhor é quem é glorificado. Glória a Deus. Então eu quero pedir, né, neste momento, quero agradecer a presença dos irmãos que estiveram online. Glória a Deus. Amém, irmã Imaculada, glória a Deus. E vamos... A irmã Meire escreveu aqui uma mensagem: Moisés orava quando alguém se levantava contra ele. As queixas de Moisés eram com Deus. Verdade, Moisés era o homem mais manso, foi o homem mais manso da terra, né? Glória a Jesus. Por quê? Porque ele não ia quebrar a cabeça com A nem com B, ele ia falar com Deus. Quem abriu o chão para os rebeldes cair dentro era Deus. Quem jogava lepra em quem se levantava contra ele era Deus. Pelo contrário, ele ainda ia orar, pedir a Deus misericórdia para que aquela pessoa fosse curada. Quando Deus disse: Moisés, eu vou destruir o povo e vou fazer de ti uma descendência. Moisés disse: não, Senhor. Não, Senhor. Se o Senhor for fazer isso, risca o meu nome do teu livro. Não faça isso não. Porque o que vai ser do povo? O que vão dizer de ti? Tirou o povo dele do Egito para matar no deserto.
Não, Deus, não faça isso não. Perdoe esse povo, tenha misericórdia desse povo, né? Quer dizer, era o intercessor, né? Era um exemplo para cada um de nós. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Vamos fazer aqui uma oração a Deus, agradecendo por este momento especial. E desde já eu agradeço todos os irmãos que estiveram presentes nesta manhã. À noite, lembrando aos irmãos, à noite haverá o culto da família. A partir das 18 horas, estará aqui o pastor Valdemar com a equipe dirigindo o culto online da família. Você é convidado às 18 horas a conectar novamente e adorar a Deus juntamente conosco. Senhor Deus e Pai Celestial, neste momento, ó Deus, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez estarmos reunidos na Tua presença. Pai amado, eu te louvo pela vida de cada um dos Teus filhos, que mesmo distante acompanharam, Senhor, esta aula. Pai, que essas palavras ensinadas nesta manhã possam ser guardadas no coração de cada um dos Teus filhos, e que as virtudes do Espírito Santo, a humildade, a mansidão e a longanimidade seja algo real em nossas vidas. Algo, Senhor, que esteja sendo cultivado todos os dias na nossa caminhada cristã, para que haja harmonia, Senhor, paz, para que haja unidade no meio do Teu povo, no meio do corpo de Cristo. Agora, Deus, em nome de Jesus, eu te louvo por tudo, te agradeço por este domingo especial, por este dia especial, e já te apresento, Senhor, o culto à noite, que o Senhor possa se fazer presente e derramar o Teu poder, Senhor, durante aquele culto hoje à noite aqui na igreja. Pai, em nome de Jesus, eu te peço e desde já eu te agradeço por tudo. Amém e graças a Deus.